Estamos no ar com notícias de Fortaleza. Hoje vamos falar do trabalho importante do médico intensivista. Nos últimos anos, o Instituto José Frota, maior hospital da rede municipal, vem passando por processos de ampliação e modernização, como a construção do anexo IJF-2. Entre as áreas mais beneficiadas com os investimentos foram as unidades de terapia intensiva, mais conhecidas como UTIs, que passaram de 33 para 63 leitos. Confira mais detalhes na reportagem. O Instituto Dr. José Frota, o IJF, é o maior hospital da rede municipal e atende urgência e emergência. O foco do hospital é no trauma e na alta complexidade. As unidades de terapia intensiva servem para acolhimento desses pacientes. As unidades de terapia intensiva do IJF foram as mais beneficiadas em investimento. Neste ano foi concluído o projeto de ampliação do novo IJF-2, que dispõe de mais novos 30 leitos. Agora o hospital conta com 63 UTIs. É nesse ambiente que atua o médico intensivista. A médica Francielze atua há 27 anos na área no IJF e conta sobre o trabalho desse profissional e a importância da especialidade em um hospital. Aqui no IJF, a terapia intensiva ela é fundamental para a sobrevivência dos pacientes e principalmente a sobrevivência com qualidade. Então, na unidade de terapia intensiva, seja ela pediátrica ou terapia intensiva de adultos, os profissionais lidam com doenças muito graves, com situações muito críticas, em que esses doentes precisam de vários procedimentos. A terapia intensiva é como se fosse uma continuidade dos primeiros momentos do atendimento na emergência. Então, para que o doente chegue na unidade de terapia intensiva, é preciso que ele tenha recebido os cuidados adequados durante o processo de atendimento na emergência, seja no pré-hospitalar, ou seja, no local em que aconteceu o evento. Então, a gente conta, por exemplo, com o resgate, as equipes de resgate do SAMU, por exemplo, que pegam o paciente e atendem no local da ocorrência, né, principalmente quando se trata de acidentes de trânsito, né, afogamento. E aí ele faz esse atendimento pré-hospitalar. Chegando no hospital, esse paciente vai ser atendido pelo médico emergencista, né? E aí também ele vai fazer com que ele saia dessa fase inicial. No caso, por exemplo, ele chegar numa parada cardiorrespiratória, ele vai receber os primeiros socorros na emergência e a partir daí vem continuar o seu tratamento, a monitorização de suas funções vitais dentro da UTI. O médico intensivista se envolve em todos os aspectos do cuidado ao doente crítico, sendo o profissional que está à frente da equipe nas UTIs. A médica explica que essas unidades contam com um time multiprofissional. A UTI é um local onde existem médicos especializados nesse cuidado, tanto da parte da pediatria como da parte dos adultos. E além do médico, nós temos que ter uma equipe multiprofissional, que é a enfermeira da terapia intensiva, a fisioterapia, as técnicas de enfermagem, né, a terapia ocupacional, a psicologia. Não existe terapia intensiva sem uma equipe multiprofissional. É um trabalho de recuperação, de tentar devolver ao paciente a vida e a vida com qualidade para que ele possa exercer suas funções, a sua dignidade de ser humano. Então, fazer sobreviver e sobrevivência de qualidade é a função maior da unidade de terapia intensiva e do médico intensivista que está no comando da equipe, mas ele sozinho não faz esse trabalho, digamos, para fazer essa devolução do paciente à sociedade. E para falar mais sobre a atuação do médico intensivista, convidamos o Dr. Gregório Fernandes, que é médico intensivista do IJF. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, Luiz. Muito obrigado pela sua presença, né? Vamos então falar sobre essa especialidade tão importante da medicina.
Vamos lá. A gente tem essa especialidade, né? Da medicina intensiva, é esse o nome, né? Isso. E é uma especialidade recente no Brasil, relativamente recente em comparação a outras, por exemplo? A gente pode dizer que sim, Luiz, né? O histórico, né, da medicina intensiva, ele é um histórico recente. Né? Certo. A especialidade chegou aqui no país por volta da década de 80. Os primeiros CTIs aqui do estado foram na década de 90, né? Então é uma especialidade relativamente nova. Eu costumo dizer, para fins de comparação, salvo engano, em 2016, aqui na cidade de Fortaleza, foi o 54º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Então, você em 2016, né? É. E enquanto a medicina intensiva tinha acabado de chegar a poucos anos. Então, é uma especialidade nova, sim. E como é que ela chegou ao Brasil? Você tem essa informação, assim? Porque eu acredito que nos Estados Unidos, salvo engano, na década de 70 já existia essa especialidade, né? O histórico da medicina intensiva é um histórico interessante, passando aqui de uma forma um pouco resumida. Na Guerra da Crimeia, existia uma enfermeira conhecida aqui no meio acadêmico chamada de Florence Nightingale. Essa enfermeira, ela cuidava de uma unidade de guerra de feridos de Nightingale? Guerra. Isso. Certo. Inclusive tem um filmezinho no Netflix, Florence, que eu sempre indico assim pro pessoal que tem interesse. Obrigado pela indicação, sim. E tinha um negócio interessante na unidade da doutora Florence. Ela tinha pacientes muito graves, mas que morriam pouco. Ah, entendi. E aí o pessoal começou a ver o que é que ela fazia de diferente, que ela tinha esses resultados bons. Então, 3 coisas principais existiam na unidade da doutora Florence. Primeiro, era uma unidade relativamente fechada. Quando a gente fala fechada, é que não existia aquele entra e sai de pessoas ou acompanhantes ou familiares, como em outras unidades hospitalares. Só estava lá presente quem ia trabalhar naquele turno, tá certo? Certo, entendi. Segundo, a doutora Florence, ela fazia uma seleção dentro da equipe das pessoas mais capacitadas para trabalhar naquele setor. Ela tinha uma mão de obra que hoje a gente chama de especializada. Ah, tá certo. E o terceiro ponto, todo mundo que trabalhava nessa unidade da doutora Florence executava aquela função da mesma maneira. Se tinha que trocar um curativo, todos trocavam da mesma forma. Se tinha um banho para dar no paciente... Era padronizado. Padronizado, que é hoje o que a gente chama de atendimento sistematizado. E aí ficou essa ideia, unidade fechada, atendimento sistematizado, que são os protocolos atuais, Sim. E uma mão de obra especializada. Ficou essa ideia. No pós-guerra, a gente teve uma pandemia, na verdade uma epidemia na Europa, de poliomielite. Certo. E aí muitas criancinhas estavam morrendo de insuficiência respiratória, muito semelhante a um quadro aí que a gente vivencia nos dias atuais. E aí passaram a desenvolver tecnologias na área de saúde que foram incorporadas à assistência do dia a dia. Foi a primeira vez que foi... Que entrou a tecnologia nisso, né? Exato. E aí casou essas duas informações. Entendi. Tecnologia na área de saúde, mão de obra especializada, unidade fechada, atendimentos sistematizados. E aí, respondendo à sua pergunta, na década de 70, esse ambiente começou a ser criado na Europa e Estados Unidos. Foi chamado, e até hoje é chamado assim, de sala de recuperação pós-anestésica. Era aquele ambiente que o camarada se submetia a alguma cirurgia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, né? Sim. E ia fazer o seu pós-operatório nesse ambiente. Só que aconteceu um fenômeno interessante. Esse paciente, antes, como eram cirurgias complexas, né, e tudo, ou ele sobrevivia ou ele morria, né? Agora, ele estava sobrevivendo, mas com algumas complicações. Exemplo, AVC, né? Uma pneumonia, infarto. Uma infecção. Uma infecção, sepse, né? Que não era bem descrito na época. Só que o profissional que existia na época, nessa unidade, que era o anestesista, até hoje é assim, é o colega anestesista, ele não foi habilitado naquela época para tratar de intercorrências clínicas, tá certo? Entendi. Ele não é um paciente, o médico para tratar uma pneumonia. Claro, né? sim. E aí surgiu esse vazio.
Não existia esse médico, simplesmente. Entendi. Não existia. E aí foi nesse contexto que Nessa surgiram lacuna aí, né? as primeiras escolas de medicina intensiva. Europa e Estados Unidos, década de 70, Aham. Brasil, década de 80, e aqui na nossa região, década de 90. Que foi Então é novo, por aqui. é muito É novo. muito novo, né? Se tratando de uma medicina, uma profissão tão antiga, né? Isso. Um estudo aí milenar, por que Exatamente. não? Mas só uma dúvida. Quando surgiu essa ideia de fazer, né, a medicina intensiva, o médico intensivista, foi diante dessa necessidade, mas o médico intensivista, ele entende de tudo? Ele está ali para, digamos, resolver qualquer tipo de problema que poderia resolver um pneumologista, um cardiologista, é por aí? Perfeito, perfeito. Entendi. O médico intensivista, ele é o especialista em doenças graves. Entendi. Sejam elas da área da pneumologia, da área da cardiologia, da área da neurologia. Então, a gente transita em todas essas áreas, né? Sempre trabalhando, né? sim. Com muita parceria com os outros Claro. especialistas, né? Eles mesmos trabalham nas nossas unidades, tá certo? Então, é o clínico geral do doente grave. Entendi. São muitos profissionais, muita tecnologia também envolvida. A gente vai conversar ainda mais sobre isso. Mas agora a gente vai ao intervalo e volta logo em seguida. Não sai daí. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Hoje nosso assunto é a especialidade de médico intensivista no IJF em atendimento de urgência e emergência. Doutor, agora, para se tornar um médico intensivista, como é que é esse caminho até chegar a essa especialidade? Excelente, Luiz. Existe um processo de formação, né? Medicina intensiva é uma especialidade médica. Ela tem 2 anos de residência com opcional de um 3º ano em terapia nutricional. Só que não é um acesso direto. Você não pode querer fazer diretamente medicina intensiva. Você tem que ter feito outras especialidades previamente. Outras, Clínica. ou seja, mais de uma? Não. Uma Ou ou você outra, faz previamente 2 anos de clínica médica, Certo. ou você faz previamente 2 anos de cirurgia geral, ou você faz previamente 3 anos de anestesia. E em seguida faz a prova para a medicina intensiva, para mais 2 anos de terapia intensiva. Entendi. Aqui no Nordeste não é tão comum as outras especialidades não clínicas fazerem depois medicina intensiva. O cirurgião fazer medicina intensiva, o anestesista fazer medicina intensiva. É Para mais por comum, aí, né? Para por aí. É mais comum o clínico fazer clínica médica, que são 2 anos, Entendi. mais 2 anos de terapia intensiva. Já no Sul e Sudeste é comum a gente ver isso aí. Por É quê? mesmo? Mercado. Ah, entendi. Então, assim, o mercado assim da cirurgia geral, da anestesia, ele é muito concentrado, né? Ele é muito assim saturado nos grandes centros. Então, você tem que cada vez mais migrar, né, para centros mais periféricos para ter boas oportunidades de trabalho. Você fala assim, interior, por exemplo. É Por isso? exemplo, cidades de médio porte, né? Entendi. Sim, tem muito ainda. E aí o colega, visando uma nova área de atuação, faz a residência ou a prova de título de especialista. É uma Entendi. outra opção que se tem para se tornar qualificado para exercer medicina intensiva. Essa prova, ela é anual, né? Ela é feita pela Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB. Ela é uma prova que você tem que ter pré-requisitos, não é qualquer médico que pode passar. E é uma prova com grau de dificuldade, Luiz, muito alto, significativo. Mas é uma prova teórica e prática? Teórica e prática e com caráter eliminatório. Sim. Assim, eu posso te falar com toda certeza, né, que esses profissionais que têm o título de especialista de medicina intensiva, pode ficar tranquilo, são profissionais bem qualificados, ok? Para passar por essa prova né? não é simples, não é simples. Porque além de fazer essa especialidade, né, de ter, por exemplo, uma especialidade clínica por 2 anos, ou então qualquer uma outra cardiologista, né, enfim, ele precisa obrigatoriamente fazer essa prova ou os 2 anos de medicina Resolve. Já resolve, né? Resolve. Muitos colegas que fizeram ou fazem residência médica, eles têm o interesse de se submeterem à prova como uma forma de autoavaliação, Entendi. né? Para
testar suas qualificações, Ah, entendi, né? certo. É interessante isso, mas assim, você não tem essa obrigatoriedade. Se você tem a residência em medicina intensiva, você não está com necessidade de fazer a prova de título. Existe umas perspectivas de medicina intensiva ser uma prova que a gente chama acesso direto. Você não precisar ter pré-requisitos. Pular para a medicina intensiva, aumentando mais um ano de especialização. Existe. Tem pontos favoráveis. Nós teríamos mais médicos qualificados em medicina intensiva. Diminuiria o tempo, né, disso. Tem pontos desfavoráveis. Você entra com a bagagem menor em clínica geral, digamos assim, que eu acabei de falar, né? Sim. Que é o clínico geral do doente grave. Então, é verdade. Existem esses pontos de vista. Entendi. Tudo tem, né, suas Isso. vantagens e desvantagens, né? Mas, querendo ou não, são formas seguras, né, de cuidar do paciente. Temos imagens aí do IJF-2, também do próprio IJF, né? A gente pode colocar aqui, porque são profissionais que estão lá todo dia, 24 horas por dia, salvando vidas, cuidando de pessoas. Vários profissionais, não só o médico, né, mas uma rede interprofissional, né, digamos assim. Doutor, uma rotina pesada, né? Como a gente costuma dizer assim popularmente, dando gás mesmo para poder dar tudo certo, né? Como é que é a rotina desse médico? Primeiro ponto que você falou aí que eu também gostaria de frisar, né? A gente está falando da especialidade medicina intensiva, Sim. Mas não só temos apenas médicos especialistas em medicina intensiva. De uns Uma anos UTI, para né? cá, nós também temos residência multiprofissional. Então a gente sim. forma o enfermeiro intensivista, forma o fisioterapeuta intensivista. No IJF? Na rede. Na rede como um todo, certo. Né? Eles entendi. rodam muito no IJF, Sim, né? sim. Estagiam muito no IJF. Mas nós temos diversas residências multiprofissionais. E assim, esse profissional não médico, né, que faz a residência médica em terapia intensiva, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, ele sai muito qualificado, Luiz, para o mercado. Muito qualificado. Vê de tudo, né? Vê de tudo, convive com uma série de situações que... E aprende a lidar com as adversidades, como você falou aí da questão da rotina, né? Sim. Eu sempre falo assim, eu sou muito feliz na minha especialidade porque eu nunca tenho um dia igual ao outro. Eu não tenho um dia igual ao outro, eu não tenho rotina. Então você pergunta como é uma rotina de um Eu posso médico te falar de hoje. intensivista. Não existe, né? Mas sempre muito puxado, né? Como a gente diz. Sim, mas você tem uma formação muito apropriada para aquilo com que você está lidando no dia a dia. E é interessante que na medicina intensiva, além dessas habilidades técnicas, né? Digamos assim, saber tratar o infarto, saber tratar o AVC, você tem que desenvolver outras habilidades. O lado humano, por exemplo, né? Comunicação, acolhimento com a família, liderança, saber mediar conflitos, né, dentro da sua própria equipe ou com equipes externas. É uma situação, né, delicada. O paciente já entra aí num estado grave, né? Isso traz toda uma carga emocional com a família, lógico. né? Não só para o paciente, né? Para a equipe também. Para a equipe, todo mundo precisa estar bem preparado mesmo para salvar vidas, né? Agora, falando nisso, qual é o perfil de um paciente que chega lá? Não, tem que ir para a UTI. E qual é exatamente o perfil do paciente que chega ao IJF? Perfeito. O IJF é um hospital eminentemente cirúrgico. Certo. Né? Com essa pandemia, nós atingimos 100 leitos, né, extras de terapia intensiva destinados apenas ao Covid. Mas sempre vamos frisar que esse não é a nossa missão. Foi um caráter emergencial, né? De situação mesmo, exatamente. Situacional, né? Mas o nosso perfil é de pacientes cirúrgicos, politraumatizados, né, vítimas de acidente, violência externa. Sim. E muito de perfil de traumatismo craniano, tá certo? Aquele paciente que ou perfuração por arma de fogo, ou acidente automobilístico. É muito o nosso público-alvo, digamos assim, né? Certo. Quando esse paciente chega, seja via ambulatório, via enfermaria, via centro cirúrgico, existe uma questão, Luiz. Sempre, isso é no mundo, não é só no Brasil, só no Ceará, não. Sempre haverá mais pacientes necessitando de vagas de terapia intensiva do que vagas disponíveis. Eu digo vaga, que vaga é diferente de leito. Leito é aquela coisa física. Um mesmo leito pode gerar várias vagas se você for dando a alta do paciente que foi para aquele setor, tá bom? Sim, entendi. Então, assim,
sempre vai ter demanda por vaga, sempre, né? No meio público, no meio privado, isso em maior ou menor escala. Então você tem que ter critérios, né, objetivos, bem definidos para estratificar qual o perfil do paciente que mais vai se beneficiar daquela vaga. Entendi. O que acontecia, Luiz? Isso é O interessante. que acontecia? Aham. O que acontecia? O colega ligava para o centro cirúrgico, emergência, ó, tem uma vaga aqui. Você tem quantos pacientes aí disponíveis para essa vaga? Eu tenho 3. Um exemplo aqui Certo, ok. simples. 3 para 1, né? 3 para uma vaga. Tudo Certo. bem. E aí, quem você vai mandar? Eu vou mandar o mais grave. Entendi. Uma lógica razoável. Certo. Só que o que acontecia? O mais grave chegava na UTI e acontecia o que com ele? Ele demoraria mais tempo para se recuperar ou morria. Ou tinha complicações, né? Era isso que eu ia dizer. Eu tinha complicações e acabava indo E pra aí óbito. ele mandava o segundo mais grave. Isso eu tô falando 15, 20 anos atrás, tá? Tá. E o segundo mais grave ia para UTI e acontecer também o quê? É uma probabilidade menor, mas também poderia vir a óbito. Talvez o menos grave poderia se recuperar e sair logo, né? Essa é a nova lógica. Pois é, na hora que o senhor falou eu pensei assim um pouco, mas... Porque devido a esse comportamento prévio, UTI, até hoje é assim, tem uma visão de ser o quê? Um lugar de morte. Entendi. Um lugar, né, assim, denso. E na verdade não. Inclusive isso é tema de uma campanha da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva do Brasil. UTI é lugar de vida. Quem é que é para ir para UTI? É aquele paciente que tem chance de recuperar, tá certo? Senão nem iria, né? Exato, É. né? Então, quando esses novos critérios aí foram estratificados, foi pensando nisso. Qual é o perfil que mais vai se beneficiar daquela vaga? E aí teve uma guinada boa, né? Entendi. Porque Aí esse girou mais, né? Girou mais. Se recuperou mais. Doutor, tá ótima a nossa conversa. Eu vou pedir licença aqui Claro. para a gente fazer mais um intervalo, mas a gente volta ainda mais com mais informações sobre isso, inclusive para falar desse aumento aí importante de leitos, né, doutor? Isso. De 33 para 63, quase que dobrou, né? Então, um aumento importantíssimo para a saúde do município de Fortaleza. A gente faz um intervalo, volta daqui a pouco e você, claro, não sai daí. Voltamos com notícias de Fortaleza. Eu lembro a você que é possível acompanhar a TV Terra do Sol pela internet em tempo real, sabia? Olha só, basta acessar fortaleza.ce.gov.br e aqui ao meu lado está o Dr. Gregório Fernandes, médico intensivista do IJF. Doutor, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, por todas essas informações, né, desses profissionais que fazem parte e compõem a UTI no IJF. Eu quero de novo chamar aqui as imagens, porque vai aparecer aqui nas imagens uma coisa que chama bastante atenção, né? Que tem o lado profissional, o lado humano, né, das pessoas, dos profissionais, dos médicos, enfim, de toda a equipe, mas também tem tecnologia envolvida, né? Você falou, inclusive, no nosso primeiro bloco, que quando se agregou a tecnologia, né, ficou algo mais sério, né, assim, um centro mais otimizado para resolver problemas de pacientes graves. E aí, eu queria que você falasse um pouco dessa tecnologia, principalmente desse anexo 2, né, que chegou agora do IJF. As UTIs, né, tanto do IJF 1 quanto do IJF 2, elas são UTIs de alta complexidade. Existe também isso nas UTIs. Você estratifica nível de complexidade. O nosso CTI, né, como um todo, os nossos 63 leitos, ele foi recentemente qualificado como nível 3, que é o maior nível de complexidade. Isso no IJF? No IJF. Que interessante. Tanto no CTI do 1 quanto no CTI do 2. Todos os leitos foram habilitados como nível 3. Certo. Agora, é interessante até a forma de habilitação, eles não avaliam só o equipamento, o material. Né? Eles veem também a questão do especialista. Por que o equipamento desse ser uma pessoa, né, que saiba conduzir, manusear? Não adianta ter não adianta ter um carro esportivo de não sei quantos cavalos e não conseguir pilotar direito. Então, né? uma coisa que eles avaliam muito é qual é o seu dimensionamento de especialistas intensivistas para número de leitos. E aí, uma coisa que eu gosto de frisar sempre, né? O IJF é o único hospital
que exige que o profissional da UTI seja intensivista. O único. Você vai dizer, mas eu vou no hospital A, B e C. Todo mundo ali não é intensivista? Não, não. Porque eu não tenho essa quantidade de mão de obra no mercado para suprir todas as UTIs da cidade. Não existe. Entendi. A gente forma anualmente, Luiz, 2, 4, 5 especialistas. Muito pouco. Pouco, Muito né? pouco. Então, assim, a rede privada, a rede particular, ela tem um dia, outro dia, no seu corpo clínico, um médico especialista. O JF não. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso faz toda a diferença. Entendi. Você Caramba. tem um especialista no seu corpo clínico E o IJF é o único hospital de que Fortaleza exige. que exige, Então, né? no edital do processo seletivo concurso público, exige que ou você tenha tido a residência em medicina intensiva, ou você tenha o título de especialista em medicina intensiva. Interessante. Agora, além dessa exigência, que é fundamental, né, para uma maior qualidade de atendimento e recuperação do paciente, a gente teve um aumento significativo no número de leitos de UTIs, né? De 33 para 63. Como é que o senhor avalia esse aumento, assim, em questão de impacto para a saúde pública do município mesmo? Luiz, fundamental, né? Existem já muitos estudos, né, que implicam, que eles calculam assim, o tempo da chegada do paciente na porta da emergência, por exemplo, até a subida desse paciente para um leito qualificado. Certo. No caso, UTI, né? Certo. Quanto maior esse tempo, maior a mortalidade desse paciente. Por maior esforço, maior boa vontade que você tenha. Ele precisa de um ambiente qualificado. E esse ambiente é a UTI. Então, o aumento do número de leitos e de vagas na nossa CTI permitiu que nós recebêssemos esse paciente de uma forma mais precoce. Entendi. Antes de complicações irreversíveis. Aumentando a chance de E sobrevida, muito, né? De sobrevivência. e aumentando também a rotatividade, né, Sim, daquele sim. leito. Como eu te falei, criando vagas. Nós criamos leitos e agora estamos criando vagas para qualificar cada vez mais aquele paciente que vai usar do nosso serviço, tá bom? E assim, mais uma vez eu reforço, né? Nós temos um parque tecnológico impecável no IJF, né? Monitores, respiradores, o leito, tá? Os computadores, né? Prontuário eletrônico, tudo que não deixa nada a desejar em relação ao meio privado. Mas o nosso forte é o material humano. Nós temos uma equipe multidisciplinar de fisioterapia, de enfermagem diferenciada. Tem cerca de quantos profissionais nas UTIs? Eu não sei te dizer. Não mas sei, são é muita muitos, gente. Né? Não, eu não São digo no muitos. hospital como todo, mas assim, Não as sei. especialidades são mais de 10, né? Assim, são muitas Não, pessoas. muita especialidade, porque assim, dentro do CTI, eu vou precisar do apoio do neurologista, do neurocirurgião. Praticamente todas as especialidades, Vão fora transitar. fisioterapeutas, né? Fora todos os profissionais que, de certa forma, estão envolvidos na recuperação daquele paciente. O assistente social, né? Nossa Senhora, sempre fundamental. tá junto, né? Que Nutricionista, psicólogo. não é Isso. Vamos agora ter um concurso com fono, né? Dentista, que é uma coisa, né? Que Claro. a gente às vezes nem Nem né, lembra, né? visualiza, Assim, mas como precisa um paciente, muitas vezes chega acidentado, precisa de um tratamento Com certeza. dentário, claro, né? Agora, você falou que ainda há pouca formação, né, de médicos intensivistas, chegou a numerar 4 ou 5 por ano. Por né? ano. Qual o futuro da medicina intensiva em Fortaleza, levando em consideração essa necessidade profissional? O que é que eu comento sempre assim com os residentes, os estudantes, né? Você vai escolher sua profissão, você tem que pesar várias Sim. coisas, né? Uma delas, aptidão profissional, né? Poxa, como é que eu me vejo naquela especialidade? É isso que eu quero para o meu dia a dia, né? Como você Sim, tinha... claro. A minha rotina. Você se enxerga ali, Isso. né? A pergunta é, Outra coisa que você tem que ver é mercado. claro. Você tem que ver mercado. Como é que estão os salários? Como é que estão os cargos, os empregos, né? As chances e oportunidades, né, que Isso. possa vir. Então, ter. quando você bota tudo isso na balança, eu vislumbro um caminho sem volta, digo-se de passagem, né? Porque é apaixonante? É um caminho sensacional para a medicina intensiva. Que legal. Porque é uma especialidade que, como eu te falei, não é só a parte técnica. Você tem que trabalhar outras habilidades, inclusive já estão. Você tem que trabalhar custo da sua unidade.
quanto é que custa esse paciente, né? Esse antibiótico, tá certo? Tudo Entendi. isso você tem que pesar, né? Você não pode fazer medicina na doida, como se fala, Claro, né? sim. Assim, tudo Aham. tem que ser planejado, com projeção orçamentária, planejamento estratégico e muito estudo. Então, o profissional de medicina intensiva, ele agrega dentro da tua instituição, você é um gestor, um dono de um hospital, você tem um intensivista ali, além de favorecer a sua UTI, os desfechos, ele vai te ajudar nessas áreas aí também, Entendi. porque ele tem essa visão. Até burocráticas, né? Muitas Entendi. vezes, muitas vezes. Interessante. Doutor, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Doutor Gregório Fernandes, ele é médico intensivista do IJF, maior hospital, né, de Fortaleza, da Rede Municipal de Saúde. Obrigadão mesmo por ter explanado aí todas essas informações de um profissional que está ali no dia a dia, salvando vidas e que cresça cada vez mais essa especialidade, né? Isso. Luiz, eu queria agradecer primeiro o convite, tá bom? Imagina. Mandar um forte abraço aí para toda a equipe do IJF, né? Assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Maravilha. Obrigado pelo convite, estamos dispostos sempre a estar presente aí para esclarecer qualquer coisa. Tá Muito bom? obrigado, doutor. Bem, a gente faz agora uma rápida pausa, volta logo em seguida, fica com a gente, até já.